Olá a todos, tudo bem? Eu sou a Luciana Neri do Instituto Regenera e eu fiz uma aula agora que eu vou disponibilizar para vocês sobre o ozônio. E eu vou falar para vocês sobre o ozônio de baixa emissividade, né? Que é um ozônio, digamos assim, que está se popularizando entre as pessoas leigas. É uma forma de se obter os benefícios do ozônio, né? De baixa emissividade, que esse é o diferencial, e sem necessidade de ser médico, fisioterapeuta, né, profissional da área da saúde. E vamos começar agora, vou até compartilhar com vocês ah, os slides que eu fiz para essa aula. Essa aula está maravilhosa. Vamos lá. O que é ozônio, né? A gente vai começar a falar sobre essa molécula, né? Essa molécula maravilhosa e natural, né? O ozônio é uma molécula natural composta por 3 átomos de oxigênio, né? É interessante que quando a gente fala de ozônio, as pessoas, né? Quem não conhece, né? Quem nunca estudou, nunca ouviu falar, o que é natural, né? Porque o ozônio está sendo é, mais divulgado aqui no Brasil nos últimos anos mesmo, né? As pessoas costumam lembrar daquela aula lá do ensino fundamental, né? Falando sobre a camada de ozônio, né? Então, se você lembra dessa aula da camada de ozônio, a gente vai falar um pouquinho desse ozônio também, né? O ozônio, ele é um gás natural que está ali na natureza, né? E a camada de ozônio, que é o que a gente mais conhece, ela está localizada na estratosfera, e atua como um escudo natural, filtrando grande parte da radiação ultravioleta do Sol, né? E essa é uma proteção essencial que o nosso planeta tem para preservar a saúde dos seres vivos e o equilíbrio dos ecossistemas aqui no planeta Terra. O ozônio é um dos gases mais importantes da atmosfera, né? E ele tem uma missão muito comum, né? Tanto na natureza, né? Como a gente acabou de ver, gerando esse preservação e o equilíbrio, né? Dos seres vivos e ecossistemas, tanto na natureza quanto nas aplicações terapêuticas, né? Que eu vou falar para vocês nessa aula, né? Os benefícios terapêuticos do ozônio. E qual que é essa missão em comum, né? Na natureza e nas terapêuticas? É proteger a vida, né? Então, esse gás natural, ele traz muitos benefícios para a nossa vida, né? Protegendo de várias formas, como eu vou explicar mais adiante. Então, como que o ozônio é formado, né? Tem aqui até uma ilustração, né? Um átomo de oxigênio se juntando a uma molécula, né? Um O2, e existe uma carga elétrica, né? Aqui vocês podem ver, tá? Energia precisa de uma descarga elétrica para fazer com que gere o O3, né? O O3 é a molécula do ozônio. Então, o ozônio é um gás natural, conforme eu falei para vocês, composto por 3 átomos de oxigênio, é representado na tabela periódica como O3, e ele se forma quando as moléculas de O2 se rompem e os átomos, então, separados, eles se combinam com outras moléculas ali de oxigênio presentes no ambiente, formando o nosso querido ozônio, né? É como um gás natural, então ele está ali naturalmente na atmosfera, também durante tempestades, né? Tempestade onde ocorre as descargas elétricas. Na natureza, tem até umas fotos aí, cachoeira, mar, né? Tem as tempestades. Na natureza, ele pode ser encontrado próximo a cachoeiras, né? Rios turbulentos, né? E áreas com grandes movimentações de água, né? Esse fenômeno, ele é responsável pela aquela sensação gostosa, sabe? De ar fresco, de ar limpo, quando que a gente sente logo após uma tempestade, já repararam? Depois de uma chuva, a gente sente aquele ar gostoso, aquele ar limpinho, ou quando a gente está próximo de uma cachoeira, ou está no mar, sente aquela energia gostosa, revigorante, ali é uma ação da presença, né? Essa sensação é a presença do gás ozônio. Por isso que a gente se sente tão bem, né? A gente sente essa sensação tão agradável.
Vou falar um pouquinho também sobre a história do ozônio, vou falar de uma forma, assim, muito resumida, né, o ozônio com relação à saúde mesmo, né, como que ele foi descoberto, né, o ozônio ele foi descoberto em 1840 por um pesquisador alemão, né, e lá em 1870, um médico alemão, ele iniciou seus primeiros estudos, né, que foram publicados sobre os efeitos do ozônio na desinfecção de água, durante a Primeira Guerra. Médicos do exército alemão, eles usavam o ozônio para tratar as feridas dos soldados. Imagina ali, né, acontecendo toda aquela guerra, falta de recurso, então se usava ali o ozônio, né, para poder tratar, com muita efetividade as feridas dos soldados. E aqui no Brasil, né, é somente lá em 1975, o médico Heinz Conrad, ele iniciou a sua prática com ozônio em São Paulo, né? E a partir dessa prática, né, no consultório dele em São Paulo, ele foi expandindo os conhecimentos de ozônio, foi expandindo os estudos mesmo, né, as pesquisas que ele fazia ali para os seus amigos médicos e depois em congressos, e assim o ozônio começou, né, engatinhar aqui no Brasil, né? Então, a gente vê desde 1975, há mais de 50 anos, né, que alguém trouxe aqui para o Brasil e, infelizmente, até hoje, a maioria dos brasileiros, né, pouco sabe, pouco ouve falar sobre os benefícios do ozônio no bem-estar, na saúde, né? Em 2017, aqui no Brasil, houve uma aprovação do Senado, né, para regulamentação da ozonioterapia, mas até então, para algumas, digamos, classes, né, da área de saúde, né, como dentista, veterinário, médicos ainda não podiam, né, eram mal vistos, se fossem pegos, digamos, praticando a ozonioterapia, né? Mas, felizmente, né, há um ano atrás, em agosto de 2025, né, o Conselho Federal de Medicina, que é o CFM, ele aprovou e regulamentou a ozonioterapia no Brasil. Então, já faz um ano, né, que o Conselho Federal de Medicina regulamentou, aprovou. Até então eles eram contra o ozônio, porque realmente existe digamos, um conflito de interesses, né, da indústria farmacêutica, porque como que um gás ele pode gerar tantos benefícios na saúde, que eu vou explicar mais para frente, como que ele vai beneficiar, como que ele pode beneficiar uma população tão grande como a população brasileira e o que vai acontecer? Vão parar de consumir, né, os remedinhos. Mas o que a gente fala, né? A gente fala para nunca deixar é, de consultar o seu profissional de saúde de confiança, né? Quando você for falar de ozônio para o seu profissional de saúde, veja se ele tem essa mente aberta, né? Você já tem até como falar que o CFM já aprovou, regulamentou, né? E pode colher esses benefícios, né? Que o ozônio traz aí para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. Então, vou fazer um resumo aqui, né, do uso terapêutico do ozônio no mundo, embora a gente esteja engatinhando, como eu falei, aqui no Brasil, né, várias partes do mundo já se beneficia há muito tempo, né, do uso terapêutico do ozônio. Nos Estados Unidos, por exemplo, a ozonioterapia ela já é praticada em 3 estados norte-americanos. Em Cuba, são 39 centros médicos de ozonioterapia em diversos hospitais cubanos, além da aplicação, né, esses centros, eles fomentam estudos sobre o método, sobre ozônio, sobre ozonioterapia. Na Espanha, ele gradativamente ele já foi incorporado, está sendo, né, aos hospitais públicos. A ozonioterapia, ela vem sendo fortemente utilizada como complementar no tratamento ao câncer, né, com grandes resultados em tratamentos de oncologia. Na Itália, a ozonioterapia é recomendada pelo governo para tratamentos de hernia de disco, lombalgia. Alemanha, os seguros de saúde, eles pagam esse tratamento desde 1980,
né, e anualmente milhares, né, milhões de pacientes são tratados lá com a ozonioterapia. Rússia e Ucrânia é aprovada pelo Ministério de Saúde, amplamente utilizada nos hospitais do governo. E na Grécia, né, muito interessante, no país o governo ele remunera todos os procedimentos que os cidadãos realizam com ozônio. Veja só, né, países desenvolvidos, com exceção de Cuba, né, que não é um país tão desenvolvido, mas como o ozônio é um tratamento barato, né, um gás, e ele tem muita efetividade, né, em tratamentos variados, né, então por isso que ele é muito utilizado em Cuba também, até pelo fato de ter um baixo custo, e a gente vai ver mais à frente, né, nos próximos slides, o tanto de benefício para inúmeras patologias que o ozônio pode trazer para a gente, por isso que Cuba utiliza tanto, né. Os principais benefícios à saúde, né? Que ele faz? O ozônio ele combate infecções, né? Ele possui propriedades que destroem bactérias, vírus, né? Fungos. Olha que fantástico, né? Maravilhoso. Ele também tem um forte estímulo à cicatrização, né? Acelerando e a regeneração dos tecidos, né? Como úlceras venosas, pés diabéticos, né? Que são feridas de difícil cicatrização, né, ou qualquer outro é, tipo de necessidade de regeneração de tecidos, né, tem os óleos ozonizados para condições de pele, né, pessoas que têm várias condições de pele variadas, que é maravilhoso também. Ele melhora a oxigenação do organismo, né, como um todo, então, ele otimiza a entrega do oxigênio pelas células sanguíneas para todo o corpo. E nós sabemos que o oxigênio, um corpo oxigenado, é um corpo saudável, né? A gente fala que o nosso corpo é 70% água. Sim, precisamos consumir uma água de qualidade, mas e o ar, né, que a gente respira? Esse ar também precisa ser de qualidade, né? Quantos minutos que um organismo, um corpo consegue sobreviver sem o ar, né? Então, o ar ele é extremamente importante, né, para a nossa saúde. E o oxigênio, né? O oxigênio, o ar é muito importante. Então, ele ajuda a oxigenar nosso corpo, levando, né, saúde para todos os cantos do nosso organismo. Ele tem uma ação anti-inflamatória, então ele ajuda a modular o sistema imune, diminuir respostas inflamatórias. Ele contribui muito no alívio de dores, né? Porque se ele diminui a inflamação, então, vai aliviar a dor. Se ele melhora a circulação sanguínea, vai aliviar a dor. Se ele acelera a regeneração dos tecidos, vai aliviar a dor. E se ele modula respostas inflamatórias, né, respostas do sistema imunológico, então ele tem um grande potencial no alívio de dor, né? Então, essas são os principais benefícios à saúde, né? Além de que quando ele é gerado em baixa emissividade, que eu vou explicar mais para frente o que é esse gerador de baixa emissividade, ele sanitiza o ambiente, né? Tudo que estiver no ambiente, inclusive você, suas roupas, né? Ele sanitiza sem deixar resíduos químicos, né? Porque existe várias formas de se sanitizar um ambiente, na maioria das vezes com produtos altamente químicos, né, para a nossa biologia, né, tanto é que muitos você tem que usar e sair do ambiente, a pessoa não pode ficar ali respirando, e ao contrário desse ozônio de baixa emissividade, né, que a gente pode estar no ambiente, por isso ele é baixa emissividade, essa informação é muito importante, se beneficiando e também gerando essa sanitização, né, do meio. Vou falar sobre características do envelhecimento e como que o ozônio ele pode nos beneficiar, né? As alterações epigenéticas são como interruptores, né? Que eles ligam
ou desligam expressões dos genes, né. Vou falar um pouquinho de forma rápida e tentar ser o mais simples possível. O que que é uma alteração epigenética, né? É tudo que vem de fora, né. Quando é genético, uma alteração genética é que está dentro, né. Por exemplo, uma pessoa, determinada pessoa, ela tem, um gene que predispõe que ela tenha câncer, por exemplo, né. Então essa é uma expressão de um gene, que é uma alteração genética, de repente, os pais dessa pessoa teve, os avós, os bisavós, então é algo que é herdado, né, é uma característica interna. Agora o epigenético é o externo, né, que tem a ver com o que nós, trazemos de fora para dentro, que é, por exemplo, o ambiente onde a gente mora, né, se eu respiro um ar poluído, qual é o tipo de comida que eu como, se eu como comida industrializada, se a pessoa bebe, se fuma, se come muita porcariada, se expõe muito ao estresse, né, se tem contato com contaminantes, produtos tóxicos, né, de repente a pessoa trabalha com coisas químicas, produtos químicos, e está ali o tempo todo se expondo. Então, essas essas alterações nós consideramos epigenética, que vem de fora, né. Então a pessoa ela pode ali sim ter um gene, para câncer, mas se ela não disparar, né, se ela tem hábitos bons, saudáveis, pratica atividade física, ela pode não desenvolver essa expressão, né, para esse gene, que pode desencadear o câncer, por exemplo. Mas, ao contrário, se ela já tem esse gene, né, com essa possibilidade. E aí ela tem hábitos, né, ela vive num meio em que pode predispor, né, pode ligar, é como se fosse um interruptor, que pode ligar, né, a expressão desses genes, né, aí sim ela pode desenvolver determinadas doenças. Então essa é uma das características do envelhecimento, que são as alterações epigenéticas que vêm de fora. O envelhecimento ele também está associado ao acúmulo de danos ao DNA ao longo do tempo, então tem a ver com essas agressões que eu acabei de falar. Encurtamento dos telômeros também são características que levam ao envelhecimento. Os telômeros são capas protetoras dos nossos cromossomos. E quanto mais ele vai ficando ao longo do tempo encurtadinho, mais acelera-se o envelhecimento, né? Disfunções mitocondrial. O que que são as mitocôndrias, né? Mitocôndrias são pequenas organelas das nossas células, como se fossem pequenos órgãos, que são considerados como usinas de energias das células, né? E essa disfunção mitocondrial, quando acontece, que essas usinas de energia, elas passam a produzir menos energia, com menor eficiência, acontece o envelhecimento, né, cansaço, fraqueza, névoa mental, doenças, né, a senescência celular, que é o envelhecimento e o acúmulo de células danificadas no organismo, que gera, ao longo do tempo, inflamação, então essas inflamações, elas contribuem para o envelhecimento. Que mais? Exaustão das células tronco, que é o declínio do número de células troncos. Falando assim de uma maneira simples, as células tronco é como se fosse células reparadoras, né. Todo dano que acontece no organismo, externo, né, numa pele ou num órgão, as células tronco é como se fossem tijolinhos que vão lá e vão regenerar, vão reconstruir. E quando existe a exaustão das células tronco, também vira, é uma característica do envelhecimento, né. E com o tempo, as nossas células, elas perdem a capacidade de interpretar sinais corretamente, como ansiedade, disponibilidade de energia, ocorre uma mudança em como as células se comunicam, isso gera um aumento de inflamação e pode dificultar o funcionamento harmonioso do nosso organismo, né. E a inflamação de baixo grau também, que é uma característica do envelhecimento, em que o organismo ele permanece levemente inflamado, né, só que por longos períodos. É diferente de uma inflamação, que a pessoa ela fica de cama, fica muito mal, né, uma inflamação exacerbada. Essa inflamação de baixo grau, a pessoa está lá, está vivendo, está trabalhando, só que ela é persistente, né. Então isso pode favorecer
danos celulares e reduzir a capacidade de regeneração dos tecidos ao longo do tempo. Então, essas são as principais características do envelhecimento, né? E quais são as ações do ozônio, né, no nosso organismo para que a gente possa reverter as características do envelhecimento, que é o que todo mundo quer, né? Envelhecimento, reverter o envelhecimento, a gente quer saúde, a gente quer disposição, quer energia, né? Fazer as nossas coisas de forma independente, né? O ozônio ele é uma molécula bioidêntica, né? Que é bioidêntica, o nosso corpo recebe e ele abraça aquela molécula, né? É muitas vezes de fármacos, né, que a gente compra em remedinhos de farmácia, que muitas vezes têm os seus efeitos colaterais, o corpo ele leva um impacto, né, ele não reconhece muito dependendo da molécula, né. Com o ozônio não, ele é uma molécula bioidêntica que o corpo reconhece, assimila, e consegue, fazer aproveitar, né. O ozônio ele gera um estresse oxidativo, né, no nosso organismo, só que é leve, é um estresse oxidativo leve e controlado, né, que faz com que o organismo aumente as suas defesas antioxidantes, né, e o mecanismo de adaptação celular. Sabe quando uma pessoa ela não faz exercício, mas de repente ela resolve ir para academia, né? Aí no primeiro dia ela volta quebrada, né? Ela sofreu um estresse, né, só que a gente sabe que aquele estresse, que ela não estava acostumada, com o tempo, ao longo do tempo, ela vai tornar, né, esse estresse vai tornar esse corpo saudável, forte, robusto, né. E é isso, é como se fosse isso que o ozônio faz, ele gera um pequeno estresse oxidativo leve e controlado, mas com o tempo ele vai ajudar o organismo a aumentar as defesas antioxidantes e os mecanismos de adaptação celular. Tá? O ozônio ele também ajuda o corpo a produzir antioxidantes naturais, né, que funcionam como escudo de proteção contra danos que podem afetar as nossas células, né? E como eu falei no slide anterior, né, as nossas células, para que a gente tenha força, energia, vigor, saúde, elas precisam trabalhar bem, precisam estar bem. Né? E com a ativação desse sistema antioxidante, retarda-se o encurtamento dos telômeros. O ozônio também ajuda as células a ligarem, né, como se fosse ligarem mecanismos naturais de proteção e reparo, através dos seus efeitos epigenéticos. Então, o ozônio ele pode modular expressões gênicas que determinam manifestações de doenças. Lembra aquilo que eu falei do epigenético, que é o que vem de fora? Quando a gente usa o ozônio, essa molécula bioidêntica, a gente pode obter esses benefícios, né, naturais de proteção e reparo que o efeito do ozônio pode trazer nessa modulação e expressão dos nossos genes. Nas mitocôndrias, que são aquelas usinas de energia das células, o ozônio ele aumenta o fluxo de oxigênio para dentro das células, né? Então ele ativa a respiração celular, também aumenta a quantidade de mitocôndrias nas células, né? Então lembra que são as usinas de energia? Quanto mais mitocôndrias na nossa célula, mais energia a gente vai ter. Com relação à senescência celular, né, que gera aquela inflamação crônica, o ozônio ele diminui essa inflamação, né, causada pelas células senescentes. E ele ajuda a modular o sistema imunológico, ajudando as células de defesa a reconhecer e responder melhor aos desafios do nosso organismo, né? Olha só quantos benefícios, né, maravilhosos que essa molécula, né, do ozônio pode trazer para o nosso organismo.